Que Deus faça o seu corpo tão saudável como saudável é a sua alma, pastor Adão. Que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu gostaria de agradecer a irmã Ruth, pastora Ruth, pelo honroso convite de estar aqui. E ela também está sendo homenageada nesta noite, né? Porque todas as bênçãos que Deus derrama sobre a vida do pastor Adão, automaticamente também são derramadas sobre a vida da sua esposa, da sua companheira. Eu quero profetizar que o pastor Adão, ele está ficando mais jovem hoje, né? Cada dia ele está ficando mais jovem, mais elegante. A Bíblia diz que à medida que o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova, né? Então ele está ficando mais jovem hoje. E se ele continuar do jeito que ele está, ele vai viver até 120 anos. E eu vou estar lá para pregar nesse culto. O Dário vai estar lá para dirigir. Os obreiros estarão lá para comemorar. Quem crê, diga glória a Deus. É o pastor que está fazendo aniversário, mas quem ganha o presente são vocês. A Bíblia não diz que Deus dá igreja para pastor, mas a Bíblia diz que Deus dá pastores para a igreja. O pastor não pode bater no peito e dizer minha igreja, mas a igreja pode bater no peito e dizer meu pastor. E a vida do pastor não é fácil. Os dons ministeriais são 5. Olha aqui na minha mão: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolo, diga apóstolo, outros para profeta, diga profeta, outros para evangelista, diga evangelista, e outros para pastores e mestres. Então esse aqui é o apóstolo. Por que esse aqui é o apóstolo? Porque ele toca todos os outros ministérios. Todo apóstolo é um profeta. Todo apóstolo é um evangelista. Todo apóstolo é um pastor. E todo apóstolo é um mestre. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o missionário. É aquele que foi enviado com uma missão. O apóstolo é aquele que frequentemente está fora da sua zona de conforto. O apóstolo é o plantador de igreja. E é por isso que ele também é profeta, evangelista, pastor e mestre. Porque frequentemente o apóstolo vai estar sozinho no campo. Dificilmente o missionário, plantador de igrejas, vai ter uma pleiade de obreiros à sua disposição. Então o apóstolo tem que ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono, presbítero, porteiro, guitarrista, sonoplasta, recepcionista, pregador, ajudar os irmãos chegar e entrar e acomodar. É aquele que cruza e corre para cabecear, porque ele está sozinho no campo. Então por isso que esse aqui é o apóstolo, porque ele toca todos os outros ministérios. Depois do apóstolo vem o profeta. Por que esse aqui é o profeta? Porque é o profeta que aponta o dedo e diz: se converta, se conserta, toma vergonha na cara. O pastor não pode falar isso. O evangelista também não. O apóstolo também não. Agora o profeta é aquele que aponta o dedo e entrega a mensagem, por mais dura que ela seja. E às vezes o pastor está orando para Deus mandar um profeta para falar umas verdades que ele não pode falar.
Aí de vez em quando Deus manda um profeta, entrega tudo que Deus manda, e o pastor assina embaixo e diz: se foi Deus que mandou, se vem de Deus, a gente recebe, e recebe dando glória a Deus. Então esse é o profeta. Depois do profeta vem o evangelista, que é esse aqui. Por que esse aqui é o evangelista? Porque ele é o que vai mais longe. O evangelista vai onde o pastor não vai. O evangelista vai aonde o profeta não vai. Frequentemente o evangelista está viajando. Eu fui 8 anos evangelista, fui consagrado a pastor faz 2 meses, mas continuo sendo evangelista. Então o evangelista é aquele que viaja, é aquele que vai mais longe. É aquele que diz: vinde como estás. Esse é o evangelista. Aí depois do apóstolo, profeta, evangelista, vem o pastor. Por que esse aqui é o pastor? Porque ele está compromissado com a igreja. Vou repetir. Por que esse dedo anelar aqui é o pastor? Porque ele está compromissado com a igreja. Aleluia. O pastor tem compromisso com Deus, mas também tem compromisso com a igreja. Então por isso que ele é o dedo anelar, o dedo da aliança, do compromisso. Outro dia um itinerante que prega muito bem assumiu uma igreja. Não tem 6 meses que ele está na frente da igreja. Já fizeram algumas caravanas e foram lá na presidência falar: pastor, eu quero que o senhor mande para lá um pastor. Porque tem gente que pensa que ser pastor é pregar no púlpito. Tem gente que pensa que ser pastor é entregar uma boa mensagem. Ser pastor vai além do púlpito. Ser pastor é cuidar de vidas. Não basta pregar bonito, pregar bem. Quando um itinerante, ou um evangelista, ou um profeta não tem a veia pastoral, o viés pastoral no seu ministério, ele assume uma igreja e com 1 ano ele lota a igreja. No 2º ano ele manda todo mundo embora. Porque não tem compromisso com a igreja. Agora o pastor é aquele que tem compromisso com a igreja. Às 7 horas, compromisso com a igreja. Domingo, compromisso com a igreja. Quarta-feira, compromisso com a igreja. Culto de ensino, compromisso com a igreja. Culto de ceia, compromisso com a igreja. Eu conheço crentes que se ele chegar na rua da igreja e não ver o carro do pastor, diz: ih, hoje o pastor não veio, também não vou não, vai embora. Então o pastor é o dedo anelar, porque ele tem compromisso com a igreja, mas ele não pode se apaixonar pela noiva. O grande problema de muitos pastores é que eles se apaixonam pela noiva. Só que a noiva tem dono. Certa vez um pastor presidente foi numa congregação, sentou com o dirigente da congregação. Se você está esperando eu começar a pregar, eu já estou pregando. Ele foi conversar com o dirigente da congregação e disse: olha, eu vim aqui para conversar com você, porque nós vamos ter que fazer uma mudança, tirar você dessa igreja e colocar em outra, e trazer outro e colocar no seu lugar. Ele bateu o pé e disse: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Se apaixonou pela noiva. Aí o pastor presidente, um homem muito sábio, como o pastor Adão, uma das coisas que eu mais admiro no pastor Adão é a sua sabedoria. E a sua sabedoria faz resplandecer o seu rosto. Aleluia. Aquele pastor muito sábio se levantou e disse: então, eu estou indo embora. Me perdoe pela vergonha que eu passei. E foi embora.
Passou 3 meses. O coração daquele dirigente parou. Deus disse: já que ninguém te tira daí, então eu vou te tirar daí. Aí o pastor presidente foi lá, celebrou o culto fúnebre e colocou um outro no lugar dele. Aí aquele pastor congregacional ficou ali uns 4, 5 anos. Ao cabo dos quais o presidente foi lá de novo e disse: olha, eu vim aqui porque vou precisar fazer uma mudança. Ele bateu o pé e disse: daqui ninguém me tira. Aí o presidente disse: então tá bom, me desculpe a vergonha que eu passei. 3 meses, morreu também. Se apaixonou pela noiva. Aí o pastor presidente foi lá, celebrou o culto fúnebre, deu todas as honras. Aí colocou um outro pastor lá. Aí aquele pastor começou a dirigir aquela igreja. Quando o telefone dele tocava, que ele via lá, presidente, ele já falava assim: mulher, arruma as coisas, arruma as malas. Menino, vai buscar caixa no supermercado. Por quê? Porque o pastor presidente está ligando. Aí ele atendia: como é que você está? Estou bem, já estou fazendo as malas. Não, só estou indo aí tomar um café com você. Não, noiva tem dono. Mas o pastor tem compromisso com a igreja. Por isso que ele é esse dedo aqui, anelar. Por que esse aqui é o pastor? Porque do dedo anelar sai uma veia que vai direto aonde? Não ouvi. Do dedo anelar sai uma veia que vai direto aonde? A Bíblia diz: eu, o Senhor, vos dei pastores segundo o meu coração. Então Deus deve amar muito essa igreja, porque deu a ela um pastor segundo o seu coração. Então Deus nem sempre dá profeta segundo o seu coração, nem sempre dá evangelista segundo o seu coração, nem sempre dá mestre segundo o seu coração, nem sempre dá um apóstolo segundo o seu coração, mas todo pastor é segundo o coração de Deus, ou pelo menos deveria ser. E aqui está um pastor segundo o coração de Deus. Qual foi o único homem na Bíblia que recebeu o privilégio de ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Quem? Quem? Ele era o quê? Ele era o quê? Pastor de ovelhas. Então o pastor é o dedo anelar, porque ele tem compromisso com a igreja e porque ele é segundo o coração de Deus. E esse dedinho mindinho aqui, o menor de todos, é o mestre. Por que esse aqui é o mestre? Porque ele é o menor de todos. Tem gente que só porque sabe um pouquinho de grego, de hebraico, de aramaico, de latim, fica latindo em cima do púlpito, ninguém entende nada, já pensa que é alguma coisa. Não, é o menor de todos. A Bíblia diz que quem quiser ser servido, que sirva a todos, porque no reino de Deus o maior é o menor, e o menor é o maior. E quem não se fizer como uma criança não pode ver o reino de Deus. Agora eu quero atentar aqui para um detalhe. O texto diz: uns para apóstolo, outros profeta, outros evangelista e outros para pastores e mestres. O texto não diz uns para pastores e outros para mestres. O texto diz outros para pastores e mestres. Por quê? Porque todo pastor também é um mestre. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor é mestre. E aqui está o exemplo, pastor Samuel Silva. E se tem Silva é benção.
Só que o seu Silva é com Y, né? No meu, o Y estava muito caro, aí foi I mesmo. Na hora de registrar, não, eu quero pôr Y, não, o Y é mais caro, então vai com I mesmo. Aí ficou Silva. Prazer revê-lo. Aqui está o exemplo de um pastor e mestre. Aqui está o exemplo de um pastor e mestre. Outra vez uma criança foi ao cemitério com a sua mãe. E ela chegou diante de um túmulo, pastor Dário. E ela se assustou. Estava começando a aprender a ler. E sabe como é criança que está aprendendo a ler? Tudo lê. Uma vez, quando eu era criança, eu lembro, uma das memórias que eu tenho, eu estava no carro do meu pai, no banco de trás, eu olhei para um toldo e disse: ô pai, o que é pisa? Ele disse: pisa é o que eu te dou quando você faz uma criação, pisa. Eu disse: então por que está escrito ali pisa? Ele disse: não é pisa, é pizza. Então criança, quando está aprendendo a ler, lê tudo. Aí a menina chegou e olhou assim para a lápide e disse: mãe, o que é, menina? Nesse túmulo aqui sepultaram 2 pessoas. Ela disse: não é possível. Não, aqui tem 2 pessoas. E ela disse: não, menina, que é isso? Não pode. Isso é proibido por lei. Eu disse: não, aqui está escrito que sepultaram 2 pessoas. Aí quando a mãe foi lá conferir, ela disse: está aqui, ó, aqui jaz um pastor e mestre. É porque todo pastor também é um mestre. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor é mestre, porque ele que ensina, é ele que guia, é ele que diz: vai por aqui, não vai por ali, vai que vai dar certo, não vai por aqui, que vai dar errado. E aqui está um exemplo de pastor e mestre. Por isso vocês devem dar muita, mas muita graças e festa nessas datas, porque Deus deu a vocês um pastor e mestre. Certa vez os discípulos chegaram com Jesus e disseram: Senhor, o povo está com fome. Aí o que Jesus disse para os discípulos? Dai-lhes vós mesmo de comer. Eu sei que de vez em quando vem uns cabra bom aqui. Eu sei que de vez em quando vem uns camarada aqui top das galáxias. Os pregador top. Mas quem alimenta vocês é o pastor. Quem alimenta vocês é o pastor. E eu sei que vocês podem ter na mente algumas mensagens que foram pregadas pelo vosso pastor aqui, inesquecíveis. E outras vocês não lembram. Outras vocês não lembram. Aí a pergunta é: você lembra de todas as comidas que a sua mãe fez para você? Não. E comida que você comeu e você não lembra. A maioria delas você não lembra, mas foram elas que te sustentaram. Foram elas que te fortaleceram. E foram elas que te trouxeram até aqui. Então, de vez em quando, às vezes, uma vez por ano, quem sabe, uns camaradas top aqui das galáxias, e serve aqui uma, vamos dizer assim, uma lagosta, né? Serve aqui uma comida bem requintada, mas não é isso que sustenta vocês. Quem sustenta vocês o ano inteiro é o pão, é o arroz, é o feijão, é a salada bem temperada que Deus tem dado. Quantos podem glorificar a Deus pela vida deste grande pastor e deste grande mestre? A Bíblia diz que são merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem,
principalmente os que se afadigam na palavra. Pregar cansa, fazer esboço cansa, alimentar vocês cansa, não é fácil. Às vezes para vir aqui trazer uma comida boa, uma mensagem poderosa, não é fácil, é cansativo, é fadigante. Outro dia um pastor chegou no púlpito e disse: olha, o único tempo que eu preciso para fazer uma mensagem é o que eu gasto da minha casa para cá. Ele morava atrás da igreja, então ele passava o dia todo, não lia, não estudava, não fazia nada. Aí quando ele arrochava o nó da gravata que saía na porta de casa, aí ele: vou pregar o quê? Vou pregar sobre isso aqui. Quando chegava no púlpito já tinha mensagem. Aí 3 anos assim. Aí um dia ele confessou e disse: irmãos, o único tempo que eu gasto para fazer uma mensagem é da minha casa para cá. Sabe o que fizeram? Compraram uma casa a 8 quilômetros da igreja para ele, para ver se melhorava as mensagens, para ver se dava uma caprichada a mais. Porque pregar cansa. Paulo diz: são merecedores de redobradas honras os presbíteros que presidem bem, principalmente os que se afadigam na palavra. Pastor, você está chamando o pastor Adão de presbítero? Em primeiro lugar, naquela época, quem tomava conta do campo eram os presbíteros. Então o trabalho do presbítero equivale ao trabalho do pastor hoje. E tem um detalhe: a unção de Deus é irrevogável. Então quando você é levado a diácono, você é diácono. Aí quando você é consagrado a presbítero, você é diácono e presbítero. Aí você é consagrado a evangelista, você é diácono, presbítero e evangelista. Quando é consagrado a pastor, é diácono, presbítero, evangelista e pastor. Você nunca perde a unção que Deus te dá. Então mesmo sendo pastor, se um dia precisar fazer um bico do diácono ali na porta, você faz. Se um dia precisar fazer um bico de presbítero, você vai e faz, porque você tem essa unção sobre a sua vida. Eu fiquei acho que uns 10 anos pregando na igreja de uma pastora. E eu era evangelista, fui consagrado com 21 anos para o Ministério do Belém. E 10 anos pregando na igreja dela. E toda vez que ela ia me apresentar, dizia assim: está aqui conosco o presbítero Ariel. E eu já era evangelista. E aí quando eu chegava, eu dizia: Ariel. E eu nunca corrigi ela. Nunca corrigi ela. Porque mesmo sendo evangelista ou pastor, eu não me ofendo ser chamado de presbítero, de diácono ou de irmão. Porque a unção de Deus é irrevogável. Então não é fácil esse negócio de ser pastor. Aí eu me lembro de Elias, já para finalizar a minha fala. Ler um versículo e a gente ir embora. Eu me lembro de Elias. Elias um dia desafiou 450 profetas de Baal. Orou, Deus mandou fogo do céu. E ele mata os profetas de Baal. No outro dia, ele se esconde dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que veio um forte vento. Veio o quê? Mas Deus não estava no vento. Aí depois veio um fogo. Veio o quê? E Deus não estava no fogo. Preste bem atenção nisso. Depois veio um terremoto. Veio o quê? E Deus estava no terremoto. E então veio uma brisa suave. E Deus estava na brisa suave. O que isso tem a ver, pastor? Tudo. Por quê? Cada um de nós aqui temos um temperamento. Aliás, os temperamentos são 4: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico.
Se você fizer o teste, você vai ter 2 de um, 3 de outro, 5 de outro e 10 de outro. Aí aquele que você tem mais é o que te define como fleumático, sanguíneo. Mas a grande realidade é que todos nós temos os 4 temperamentos. Mas, de repente, na vida de uns ele vai ser mais sanguíneo, o outro é mais colérico, o outro é mais fleumático, o outro é mais melancólico. Mas todos nós temos características de sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. E pastor também é alma. Porque tem gente que pensa que pastor é robô. Não, pastor também tem temperamento. Pastor também tem dentro dele um sanguíneo, um melancólico, um fleumático e um colérico. Tem dia que o pastor está mais sanguíneo, tem dia que ele está mais fleumático, tem dia que ele está mais colérico, porque não é pecado se irar. Ireis, mas não pequei. Dá uma zira santa, né? Agora olhe para cá. O que é que define a vida de um pastor? A Bíblia diz que enquanto Elias estava na caverna, veio um forte vento. O vento representa o colérico. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. É um problema quando o obreiro deixa o colérico que há dentro dele falar mais rápido, mais alto. Porque Deus não estava no vento. Depois do vento veio o fogo, que representa o fleumático. É um problema quando o obreiro deixa o fleumático que está dentro dele falar mais alto. É um problema na igreja. Porque Deus não estava no fogo. Aí depois do fogo veio um terremoto, que representa o sanguíneo. E é um problema quando o obreiro deixa o sanguíneo que há dentro dele falar mais alto. É um problema. Porque Deus não estava no terremoto. Mas depois do terremoto veio a brisa suave. E a brisa suave, faz uma brisa suave aí. Aumenta o teclado, por favor. Faz uma brisa suave. Depois veio, vamos lá. Veio um vento. Depois veio um fogo. Depois veio um terremoto. E depois veio uma brisa suave. Se o vento representa o colérico, e Deus não estava no vento. Se o fogo representa o fleumático, e Deus não estava no fogo. Se o terremoto representa o sanguíneo, e Deus não estava no terremoto. A brisa suave representa o melancólico. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus estava na brisa suave. Porque a vida de um pastor é de inúmeros momentos de melancolia. Eu vou repetir isso aqui. A vida de um pastor, de um obreiro, também tem lá os seus momentos de melancolia. Quando ele entra no quarto, fecha a porta, dobra os joelhos e chora para Deus, e fala com Deus, e conversa com Deus, porque o quarto é a delegacia do pastor. Eu vou repetir, o quarto é a delegacia do pastor. Deus não está no vento quando o pastor ele se ira. Deus não está no fogo. Deus não está no terremoto. Deus está
está na brisa suave do quarto fechado e escuro, da porta fechada e trancada, do travesseiro molhado, do rosto molhado pelas lágrimas. É lá que Deus está, é lá que Deus entra, é lá que Deus fala, é lá que Deus abraça. É nos momentos de solidão, é nos momentos de quarto fechado, é nos momentos de melancolia na vida do pastor que Deus fala com ele, que Deus abraça ele, que Deus pega pela mão dele. Eu sei que o pastor Adão não precisa, mas só por questão de entregar aquilo que Deus me mandou na palavra que Ele colocou no meu coração, e serve para todos nós. Quando os problemas baterem a porta, quando a injustiça, as calúnias, a inveja, as fofocas, a ingratidão bater a porta, não deixe o fleumático falar mais alto, não deixe o fogo incendiar o seu coração, não deixe o sanguíneo falar mais alto, mas vai para a melancolia. Entra no quarto, apaga a luz, fecha a porta, coloca o travesseiro na cabeça, chora, fala com Deus, porque nos momentos de melancolia, de brisa suave, que Deus está. Diga para alguém do seu lado: Deus está na sua brisa suave. Diga: Deus está na sua brisa suave. Ele não está no teu vento, não está no teu fogo, não está no teu terremoto, mas Ele está na tua melancolia. Quem disse que você tem que ser feliz o tempo todo? Quem disse que você tem que sorrir o tempo todo? Quem disse que a vida é um mar de rosas? Ministério tem dor, ministério tem lágrimas, ministério tem privações, ministério tem melancolia. Você não vai ver um pastor indo lá para a internet desabafar, você não vai ver um pastor no Facebook desabafando, você não vai ver um pastor de verdade que honra as calças que veste, contando o seu problema nas redes sociais. Ele tem quarto para chorar, tem cama para ajoelhar, tem Deus para desabafar. Pastor Adão, quando a brisa suave entra naquele quarto, Deus entra junto com ela. Deus entra junto com ela. Oh, aleluia. Elias queria parar, porque tem dias que a gente quer parar mesmo. Elias queria desistir, porque tem dia que a gente pensa em desistir mesmo. Elias queria abandonar o ministério, porque tem dia que o peso é muito grande. E ele foi se esconder numa caverna, mas entrou na caverna errada. Lá dentro Deus falou: que fazes aqui? Que fazes aqui? Que fazes aqui? Ei, ele queria se esconder de Deus e entrou na caverna que Deus estava. Porque ministério é um caminho sem volta. Vou repetir: ministério é um caminho sem volta. Não dá para andar para trás. Ser obreiro, ser pastor é igual andar de bicicleta. Não dá para ir para trás e se parar cai. Carro de obreiro não tem marcha ré, é para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. E se o inferno se levantar, a gente vai passar por cima, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Sinta abrir o ministério hoje.
Sinta a brisa suave envolvendo a tua chamada hoje. E o texto que eu deixo para a meditação do pastor Adão e também da igreja, Jeremias capítulo 1, versículo de número 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre da madre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei. E às nações te dei por profeta. Versículo de número 7. A todos a quanto eu te vier, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vou repetir: porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras, e te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Prepara-te para abrir uma igreja fora do Brasil. Porque eu estou levando a Assembleia de Deus, Ministério RUP, às nações, diz o Senhor esta noite. Eis que te constituo sobre as nações, para arrancares e derrubares, destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. A palavra Jeremias significa aquele a quem Deus apontou. Diga forte: aquele a quem Deus apontou. Porque na grande corrida da vida, não vence o mais rápido. Na grande corrida da vida, nas tubas uterinas de uma mulher, não vence o mais esperto. Na grande corrida da vida, vence aquele a quem Deus aponta. Quando o pastor Adão nasceu, há 35 anos atrás, mais ou menos, tinha outras 400 milhões de opções. Tinha outras 400 milhões de possibilidades. Tinha outros 400 milhões de indivíduos. Mas Deus apontou para ele e disse: vai, campeão. Vai, campeão. Vai, profeta. Vai, profeta. Na grande corrida da vida, vence aquele a quem Deus escolhe. Você veio à vida com um propósito. Foi Deus que te escolheu. Você não nasceu por acaso e nem foi fruto de acidente, mas foi Deus quem te apontou. Então pegue na mão de alguém e diga assim: quem nasceu já venceu. Aplauda o Senhor Jesus Cristo pela vida do pastor Adão. Que Deus abençoe, pastor.